No episódio anterior, as vozes dos mártires clamaram no quinto selo, pedindo justiça diante do trono. O sexto selo revelou uma catástrofe cósmica: sol negro, lua em sangue, estrelas despencando, montanhas abaladas. O mundo tremeu diante da ira do Cordeiro. E então, o sétimo selo trouxe silêncio ao céu. Não era paz, era a pausa antes do terror. Mas tudo aquilo foi só o começo. O que vem agora é muito pior. Os anjos já seguram as trombetas, e com cada toque, o mundo conhecerá juízos jamais vistos. Na primeira trombeta, a terra queimará sob fogo e sangue. Na segunda, o mar se tornará um túmulo de sangue e morte. Na terceira, as águas doces se corromperão como veneno. Na quarta, os céus se escurecerão, e a própria luz desaparecerá. Se o sexto selo abalou os alicerces do mundo, as trombetas irão despedaçá-lo. E isso é apenas o início, porque ainda virão flagelos ainda mais terríveis nos episódios futuros. Mas, um aviso. Se você tem medo do fim, se não suporta encarar a verdade, talvez seja melhor não continuar. Porque aqui não contamos lendas. Aqui você vai ouvir a verdade do fim do mundo e da justiça de Deus. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Para João, uma tempestade já era sinal de perda. Na época dele, perder uma colheita era o fim de uma aldeia. Hoje, perder um terço da terra é o colapso do planeta. E o que ele viu não era natural, era uma combinação impossível: gelo, fogo e sangue. Ele descreveu com as palavras que tinha. Mas o que seus olhos viram ia além de qualquer linguagem. Imagine o céu se rompendo em um estrondo. O silêncio que antecedia desaparece, dando lugar ao som do juízo. Então, o seu celular vibra. Alerta nacional. Tempestade descomunal, como nunca visto antes. Permaneça em casa. As mãos tremem ao ler. Não há tempo para pensar. Então você vê gelo caindo como pedras sobre sua cidade. Telhados despedaçados, carros esmagados, vidros estourando de todos os lados. E entre o gelo e o fogo, fragmentos incandescentes que grudam no que tocam. Plantações viram cinza. Árvores centenárias queimam como tochas vivas. A chuva carrega cheiro de ferro. O gosto metálico corta a garganta. É sangue. Sangue misturado às águas que caem do céu. Um terço da terra queimado. Um terço das árvores derrubado. Toda a relva verde desaparece. A fumaça sobe, escurecendo o sol. O dia se torna noite em minutos. E a cidade enlouquece. Pessoas correm sem destino. Gritos ecoam nas ruas. Pais desesperados carregam filhos no colo. Supermercados são invadidos, mas não há o que pegar. O caos toma cada esquina. Esse é o som da primeira trombeta. O começo do fim. Isso não é o clima, não é acaso, é juízo. Alguns teólogos lembram que as trombetas não caem para destruir tudo de uma vez, mas para mostrar que Deus ainda segura sua mão. É juízo parcial, advertência antes do fim. Outros dizem que cada trombeta soa como um alarme divino, lembrando à humanidade que ela não é dona de nada, que até o gelo e o fogo obedecem ao decreto soberano. Há quem veja aqui a paciência de Deus. Ele poderia acabar com tudo de uma vez, mas prefere queimar um terço para que o homem perceba o que virá se não se arrepender. E todos concordam em um ponto: o pecado humano é o estopim. A arrogância de querer ser Deus, a idolatria de confiar em si mesmo e esquecer o Criador. O primeiro toque da trombeta deixa claro: o orgulho humano é inflamável. E Deus acende o que o homem tentou esconder. E você? O que fará se o verde que alimenta sumir amanhã? Se a terra não der mais pão? Se o ar cheirar a fumaça? Onde estará sua fé?
Você construiu seguranças, contas bancárias, reputação, tecnologia. Mas quando a trombeta soar, você perceberá que tudo isso é pó. Esse é o chamado. Ou você se curva diante de Deus, ou será curvado pelo juízo. O terror da primeira trombeta é só o início. E se esse começo já te assusta, prepare-se. O que vem depois é mais sombrio. Então outro anjo já ergue a trombeta. João fixa o olhar. O que vai acontecer é de prender a respiração. E então ele vê uma montanha incandescente despencando no mar. O fogo não ficará apenas na terra. Agora, os oceanos vão arder, e o sangue não correrá apenas em campos, mas cobrirá as águas do mundo. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Uma montanha flamejante despenca do alto, e quando toca o mar, o azul se transforma em vermelho. João não tinha palavras para descrever o que via. Não conhecia a ciência que você conhece. Não sabia explicar o que era um meteoro. Nunca ouvira falar de vulcões submarinos ou bombas colossais. Então disse apenas: um monte ardendo em fogo, lançado no mar. Hoje conseguimos imaginar o que seria uma pedra flamejante atravessando o céu e caindo nas águas, ou um vulcão submarino explodindo com força indescritível, ou uma detonação capaz de ferver os oceanos. O efeito é o mesmo. O mar, que parecia eterno, vira um campo de sangue. Criaturas boiam mortas, ondas carregam cadáveres, e as águas, antes fonte de vida, se tornam um cemitério sem fim. Você já imaginou estar na praia e ver o horizonte se acender? Um clarão rasga o céu e uma massa flamejante despenca no oceano. O impacto levanta ondas como muralhas. Navios afundam como brinquedos de papel. Cruzeiros desaparecem em segundos. Submarinos, navios de guerra, pesqueiros, todos engolidos de uma só vez. Você sente um cheiro estranho, e não é maresia, é sangue. O mar inteiro tinge-se de vermelho. Golfinhos, baleias, cardumes inteiros aparecem mortos, boiando lado a lado. A superfície, antes viva, agora é um tapete de cadáveres. A água esquenta, bolhas sobem. É como se o mar fervesse. As cidades costeiras entram em pânico, sirenes soam, ondas gigantes invadem portos, multidões correm pelas ruas sem saber para onde ir. Você já imaginou não ter para onde fugir? Nem terra, nem mar, nem céu. A segunda trombeta não deixa refúgio. O oceano, símbolo de poder, liberdade e mistério, agora é apenas um túmulo líquido. Alguns teólogos lembram que, na Bíblia, o mar representa caos, instabilidade e poder. E aqui, esse poder é despedaçado diante do trono. Outros destacam que não é um acidente natural. É Deus mostrando que até as águas, que o homem nunca conseguiu dominar por completo, obedecem ao seu juízo. 1/3, não tudo. De novo, o número ecoa misericórdia. Advertência antes do fim total. Mas todos concordam em algo. O pecado humano é a razão. A arrogância de viver como se o Criador não existisse. Nações ergueram impérios como se fossem eternos. Homens navegaram como se dominassem o mar. Mas a trombeta prova: não há poder fora do trono de Deus. E você? Onde está seu refúgio? Na terra que queima, no mar que sangra, ou no Deus que reina sobre ambos? A segunda trombeta lembra: não existe segurança fora de Deus. Nem as ondas, nem os portos, nem as fronteiras podem proteger. Quando ele decide agir, até as águas se tornam fogo. Se o mar, que parecia eterno, tão vasto e profundo, tombou diante da voz do trono, o que seria de você, criatura infinitamente pequena, quando a trombeta soar contra a sua vida? Mas o juízo não para no mar. A segunda trombeta transformou o oceano em sangue, e a terceira tornará a sentença ainda pior. E enquanto cadáveres ainda boiam, outro anjo ergue a trombeta.
E João vê algo diferente. Uma estrela ardente caindo dos céus. Não toca o mar, não toca a terra. Ela atinge as fontes de água doce. E o que antes matava a sede, agora se torna veneno. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Uma estrela flamejante despenca dos céus, não cai no mar, não atinge a terra, ela toca as fontes de água doce. E o que antes matava a sede, agora mata lentamente. Para João, uma estrela caindo era visão de juízo divino. Ele a descreveu como uma tocha brilhante, consumindo o céu ao cair. E quando tocou os rios, tudo mudou. Na sua época, rios eram vida, fontes eram sobrevivência. Ver essas águas se tornarem amargas era ver povos inteiros definhando. Hoje, a imagem ganha ainda mais força. Podemos imaginar algo atravessando a atmosfera, se partindo em fragmentos incandescentes, atingindo lençóis freáticos, lagos, nascentes. Podemos pensar em radiação, contaminação química ou até algo que o homem mesmo provocou. Não importa a forma, o resultado é o mesmo. A água doce que sustenta cada respiração, cada corpo, cada família, se torna veneno. Você já imaginou abrir a torneira e sentir cheiro de enxofre? Encher um copo e ver a cor turva, amarga? Beber e sentir a boca arder? A terceira trombeta não mata com fogo ou gelo. Mata com sede. Mata com o veneno que se disfarça de água. Pessoas correm às margens dos rios em desespero. Tentam filtrar, ferver, purificar. Nada funciona. Cada gole é sentença. Fontes cristalinas se tornam negras. Famílias inteiras caem doentes. Crianças choram de sede. Corpos enfraquecem dia após dia. Hospitais lotam, mas não há remédio. O problema não é doença comum, é a água. O que deveria sustentar a vida agora mata em silêncio. E não são alguns rios, é 1/3 da terra, 1/3 das fontes, 1/3 dos rios de todo o planeta, e sobre ela ecoa o nome, Absinto. E sua marca é a amargura mortal. Alguns teólogos lembram que a água na Bíblia é símbolo de bênção. Aqui, ela se torna maldição. É Deus mostrando que até o que parecia mais básico e indispensável pode se voltar contra o homem quando o homem se volta contra o Criador. Outros afirmam que o nome absinto carrega mais do que o amargo físico. É o amargo do pecado, da idolatria, da arrogância humana que rejeita a fonte da vida. Não é acaso químico, não é um acidente natural, é juízo direto. Água envenenada pelo próprio Deus da história. E você? Onde mata sua sede? Na água do mundo que promete prazeres momentâneos, mas deixa gosto amargo? Ou na fonte eterna que nunca se corrompe? A terceira trombeta revela: o que parecia essencial pode se tornar veneno. O que parecia seguro pode se revelar sentença. E se você bebe daquilo que o mundo oferece, cedo ou tarde sentirá o amargo. Só Cristo dá água viva. Só Ele mata a sede que não leva à morte. Mas o toque ainda não terminou. Enquanto rios e fontes agonizam, outro anjo ergue a trombeta. E João vê o céu se transformar. O sol perde sua luz. A lua escurece. As estrelas desaparecem. O mundo conhecerá o que é viver em trevas. Dia sem dia. Noite sem estrelas. Sombras sem fim. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e assim também da noite. A luz falha. O relógio do céu parece descompassar. O dia perde 1/3. A noite se aprofunda além do que a vista suporta. João não falava em fluxo solar ou luminosidade aparente. Ele viu o que qualquer homem veria. Escureceu.
O sol, a lua, as estrelas, as 3 lâmpadas do firmamento, feridas. Para ele, isso significava sinal de juízo a olho nu. Colheitas sem ritmo, marés confusas, gente olhando para cima com pavor. Hoje, o imaginário ganha contornos. Sensores registram queda brusca de luz, temperaturas instáveis, noites mais densas que a escuridão comum, dias que parecem fim de tarde interminável. Astrônomos, pilotos, pescadores, crianças, todos com a mesma pergunta presa na boca: por que a luz sumiu? Você já imaginou viver sem sol? Sem lua? Sem estrelas? A mente começa a delirar. Insônia, ansiedade, pânico. Gente grita nas ruas. Outros se trancam em casa, apavorados. O escuro engole os olhos e parece também engolir a alma. 1/3 do céu apagado e a humanidade mergulhada em trevas. Imagine o dia começando e o sol subindo cansado, como lâmpada fraca. Relógios seguem marcando horas, mas o corpo não entende. Sem luz, os ciclos quebram. Seu bairro permanece num crepúsculo estranho. Semáforos piscam como olhos doentes. A cidade erra os próprios passos. A noite cai, e cai de verdade. As janelas viram espelhos negros. Lanternas desenham corredores de medo. Sirenes uivam mais tempo do que deveriam. Cães latem para o nada. Gente corre sem saber para onde. Voos são cancelados. Navios esperam no escuro. Estradas engolem faróis. Hospitais lutam contra a fadiga dos que não dormem e o pânico dos que não acordam. Relatos se multiplicam. Confusão, desorientação, delírios de medo. Então você abre a cortina e o céu não está lá. Levanta os olhos e as constelações não formam desenho algum. A lua, minguada de luz, não consola. O dia falta. A noite sobra. O coração entende. Até a luz obedece à trombeta. Alguns teólogos lembram: a luz foi a primeira palavra sobre o caos. Haja luz. Aqui, parte dessa luz é recolhida. Não é falha do cosmos, é ato do trono. Outros apontam: os juízos seguem o mesmo compasso. 1/3. Nem tudo. Ainda não. Advertência antes do silêncio final. E há um consenso. O problema é o mesmo desde o Éden. O homem quis viver sem o Criador, querendo brilhar com luz própria. Quando a trombeta toca, o céu lembra a terra. A luz nunca foi sua. Se 1/3 da luz se cala, quem guia seus passos? Quando o dia falha e a noite engrossa, onde você apoia a alma? Em telas? Em rotinas? Em promessas que brilham por um instante e apagam? A trombeta não escurece só o céu. Ela apaga vaidades, expõe ídolos, desmascara certezas. Mostra que o que chamamos de clareza muitas vezes é apenas orgulho iluminado por lâmpadas falsas. Se a escuridão cobriu a terra e nem o sol conseguiu resistir, o que fará você sem a luz de Deus? Não há vela, não há tela, não há cidade que brilhe o bastante. Ou você recebe a luz que nunca falha, ou tropeçará para sempre na escuridão que escolheu. O mundo tenta respirar no breu quando, de repente, uma figura cruza o firmamento. Um mensageiro, como ave que rasga o céu, brada sobre a terra: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda hão de tocar. 3 ais. 3 golpes ainda mais profundos. O que virá a seguir trará horrores indescritíveis, realidades que a mente humana jamais ousou imaginar. Se isso já foi suficiente para mexer com você, saiba, ainda há muito mais. Não perca o próximo episódio da nossa série Apocalipse em Ação. Se inscreva no canal agora mesmo para não ficar de fora. Eu sou Fernando Almeida. E é um privilégio caminhar com você nesta jornada pela Palavra de Deus. Essa série só existe porque há pessoas que, assim como você, valorizam a verdade. Se esse conteúdo tem edificado sua vida, considere apoiar o canal. Na descrição há a chave Pix para contribuição. Não é obrigação, é gratidão. Cada apoio
É um combustível para que eu continue produzindo episódios como este, sem depender de monetização do YouTube. Obrigado, e até o próximo episódio.